Fala pessoal, beleza? Professor Alexandrino mais uma vez, hein? E vamos agora de função trigonométrica. Uma primeira função importante, função seno, tá? Então vá. Espera do teu filho o que fizesse com o seu pai. Funções trigonométricas, funções muito importantes para todos os vestibulares. E hoje a gente vai pegar a primeira delas, função seno. Vamos fazer aqui uma ligeira revisão, tá? Isso não é uma aula específica de função seno. A gente vai determinar alguns atalhos, algumas coisas que a gente possa ganhar tempo na interpretação de uma função, na interpretação de um gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Quando nós temos uma função seno, a função completa, ela é escrita como sendo AX, f de x igual a A mais B vezes o seno de CX. Importante que a gente saiba para que serve esses parâmetros, né? Esses dois, a gente sabe que eles influenciam a imagem. E esse C, ele vai influenciar o quê? O período. Alexandrino, o D de dado é porque assim, ó, para eu te mostrar direitinho, eu deveria fazer o gráfico. E eu não vou fazer gráfico. É mais ou menos assim, presta atenção. Eu vou colocar aqui o suposto eixo X. E aí eu vou supor que esse seja o meu gráfico. Ixi, peraí. Vou supor que seja o meu gráfico de um período, tá? Vai embora, vai embora. A gente sabe que esse bicho aqui, ele é a crista, e a gente sabe que esse aqui é o vale, né? Ponto no máximo, mínimo. Nesse caso, o que é que o A faz? O que é que o B vai fazer? O que é que o C acontece, né? O que é que... Vamos lá, presta atenção. Quando você tem o gráfico aqui, o que é que o B de bola faz? Ele vai pegar a crista e o vale. A crista ele sobe e o vale ele desce. Então, ele vai fazer esse papel aqui, ó. Ele não vai mudar os valores contato com o eixo X. Ele só vai esticar, tá? A crista, o mesmo tanto para o vale para baixo. Crista para cima, vale para baixo. Ou então, o contrário, né? Eu posso recolher a crista e subir o vale. Esse movimento de CC depende de cada questão. O que o A faz? O A, ele vai arrastar todo o gráfico para cima, ou ele arrasta todo o gráfico para baixo, tá? Então, ele soma todas as imagens, um número positivo ou um número negativo, que é o valor do A. O período é um segmento no eixo de X que a gente mede, onde a gente começa a perceber uma repetição. Então, normalmente, o que é que a gente faz? Você traça aqui esse segmento saindo da crista, o segmento saindo da crista e esse segmento saindo do vale. Nós temos que esse segmento é chamado de amplitude, tá? Aí a amplitude vai dividir uma crista em duas partes, o vale vai ser também dividido em duas partes. O período, como é que a gente calcula no gráfico? A gente pega onde o quarto pedacinho desse termina e onde o primeiro começa, e faz a diferença. Então, nesse caso aí, você tem o período, tá? E o D, Alexandrino? O que é que o D faz? O D vai jogar o gráfico para um lado ou para o outro, sem mudar a forma, tá? Então, para finalizar, o B de bola, ele vai subir, se ele sobe a crista, ele desce o vale. Ou então, se ele desce o vale, se ele desce a crista, ele sobe o vale. Perfeito? O que é que o A faz? Ele sobe o gráfico todinho, não só a crista e o vale. Ele sobe tudo ou ele desce tudo. O C, ele é o período, né? Ele influencia o período, ele vai te mostrar quem é o período, é o segmentozinho no eixo X, que a gente pega onde o movimento termina para onde ele começa e faz essa diferença. E o D de dar, se o meu irmão, meus mãos aqui é o gráfico,
o D de dado, ele não sobe nem desce. O D de dado vai para a esquerda ou vai para a direita, tá? Então, de maneira bruta, geral, é isso o papel de cada um desses de cada um desses parâmetros, tá? Então, como é que a gente faz para determinar a imagem? A gente determina a imagem dessa função de maneira prática, fazendo A menos B e A mais B. Alexandrino, sempre vai dar certo? Não. Nós podemos enfrentar alguns problemas. Por exemplo, vou colocar até aqui asterisco. Eu posso ter que colocar um intervalo, quando eu encontro de maneira prática, só que esse intervalo, amigos, ele não existe. Por que ele não existe? Porque o menor, ele é colocado no lado esquerdo. Então, na verdade, esse intervalo era para ser de -1 a 10. Então, quando você faz a imagem de maneira prática, que é esse negócio que eu estou te mostrando, A menos B e A mais B, pode ser que aconteça, dependendo dos sinais, né, do B e tal, porque o B positivo, a função começa subindo, o B negativo, a função começa descendo, né? Então, depende. Mas se acontecer um problema, você sabe como resolver. O período, você vai ter 2π sobre o módulo de C. Então, essas são as maneiras práticas para a gente determinar. O domínio, ele sempre é conjunto dos números reais, tá? Então, o domínio, ele sempre vai ser o conjunto dos números reais. Perfeito? Bom, e aí eu fiz uma maneirazinha, uma lembrança, tá? E aí a gente vai fazer nossos exercícios. Olha só. O veículo percorre com velocidade constante uma estrada retilínea. Em uma de suas rodas, com 50 centímetros de diâmetro, prende-se um chiclete. No instante t igual a 0, em que ocorre o primeiro contato do chiclete com a roda, a altura h do chiclete em relação ao nível da estrada é igual a 0. À medida que a roda gira, a altura H do chiclete em relação ao nível da estrada, em centímetros, varia periodicamente em função de ter decorridos após o primeiro contato com o chiclete com a roda, em segundos. Sabe-se que a roda dá uma volta completa em 0,5 segundos, qual das seguintes funções melhor descreve a função H em função do ponto do tempo t, tá? Bom, pessoal, a única informação clara que ele te dá, na verdade, eu tenho duas informações claras. Quais são as duas informações? Eu tenho um período, que ele fala do período, ele diz quem é o período, tá? Nesse caso, ele fala que é meio segundo, mas ele também fala da questão da altura. Porque, ó, ele está dizendo, ó, em uma de suas rodas de 50 centímetros de diâmetro. Se é 50 centímetros de diâmetro, significa dizer que na minha cabeça eu vou ter assim, você vai ter o chão, você vai ter uma roda, um momento o chiclete está aqui, outro momento o chiclete está aqui. Isso aqui vai ser o máximo, e aqui você vai ter o mínimo, tá? Então, aqui a altura é 0, e como o diâmetro é 50, a altura máxima vale quanto? 50 centímetros. Então, eu tenho uma imagem. A imagem vai variar de 0 a 50. A altura máxima é 50, a altura mínima é 50. Alexandrino, eu vou ter que fazer o gráfico? Deus me defenda. A gente não vai fazer gráfico. A gente vai pegar informações, a gente sempre vai trabalhar com alguma coisa para comparar com as respostas, tá? Então, a primeira informação que eu tirei foi que a imagem, mesmo sem fazer o gráfico, adotando o eixo X como sendo o chão, a minha imagem vai ser indo de 0, porque não está passando do chão, né, do nível do mar, até uma altura máxima de quanto? De 50. Então, aqui, ó, é o A, e aqui é o B. Quando eu faço A mais B e A menos B, eu tenho, teoricamente, o máximo e o mínimo, tá? Quem é o máximo? 50. Quem é o mínimo? 0. Então, eu vou tentando fazer isso. Então, na hora que eu faço, olha só. Quando eu faço 25 menos 25, 0.
25, 25, 50. Então, poderia ser o primeiro item A. 25 menos 25, 0. 25 mais 25, 50. 25 menos 25, 0. 25 mais 25, 50. Opa, então pode ser o item A, o B ou o C. Quando você faz o item D de dado, também dá. O item é de dado. Ixi, meu irmão, então eu não eliminei nenhum. Não. Qual foi a outra informação que ele te deu? Período. Ele disse que o período é meio segundo. Então, se o período é meio segundo, meu irmão, eu vou atrás de como eu calculo o período. O período, nós sabemos que nesse minutinho eu disse, era 2π sobre o módulo de quem? De C. Onde o C é quem? O número que multiplica x. Nesse caso, a variável é o t. Então, o número que multiplica t. Então, vou fazer para o item A. O período vai ser 2π sobre quem é que multiplica t? 4π. Então, fica um meio que dá 0,5. Olha aí, já deu certo. Aí o item B, você tem o 0,5, né? O item C, você vai ter 0,5 no C. Não é o 0,5 como sendo o período. Entendeu? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e vou ter que testar tudinho, Alexandre. Vamos testar. Então, pode ser o item A. Então, o item A está na briga. O item B, o B vai 0,5 período. Mas se você fizer, o item B também pode ser, tá? Se você pegar aqui o C, ó, que é 0,5 π, na hora que você coloca 2π sobre 0,5 π, vai ser 2 sobre 0,5, que você vai ter quanto? 4. Período não é 4, período é 0,5. Ah, tá certo. Então, o item C está fora, o item D também está fora, e o item E também está fora, porque se eu fizer 2π sobre π, você vai ter o período 2. E ele não está dizendo que o período é 2, ele está dizendo que o período é 0,5. Então, os únicos que deram resposta 0,5 foram o A e o B. E aí, Alexandre, como é que eu faço? Aí eu vou para a questão da imagem, tá? Deixa eu colocar aqui também o B, que está também na... Aqui, ó. Também vale, só para a gente constar, tá? O meio, que também vai ser 0,5. Agora, como eu vou... Vamos fazer a imagem. No tempo t igual a 0, é o primeiro contato. Então, a altura é igual a quanto? 0. Então, eu vou fazer. Vamos lá. 3. Se o t for 0, como é que vai ficar no item A? Vai ficar h de 0. Isso vai ser igual a 25 mais 25 vezes o seno de 4π vezes 0 mais 3π sobre 2. Ora, 4π vezes 0 é 0. Então, você vai ter 25 mais 25 vezes o seno de 3π sobre 2, que é 270. Então, você vai ter 25 mais 25, seno de 270 é menos 1. Então, nós vamos ficar com 25 menos 25, que dá quanto? 0. Então, o item A, para t igual a 0, a altura é 0. Bateu. Vou te mostrar que no item B não dá certo. Olha só. Se eu te mostrar para o item B, você vai ter o h de 0, assim, ó. 25 mais 25 vezes o seno de 4π vezes 0. Então, isso aqui vai ser 25 mais 25 vezes o seno de 0. Então, vai ser 25 mais 25, seno de 0 é 0. Então, essa altura é quanto? 25. E aí fura, porque a altura para t igual a 0 é igual a 0. Então, no item B. Alexandre, se eu fosse direto? Bom, a gente nunca sabe o que é que ganha mais tempo, o que é que perde mais tempo. Então, como ele deu o período, eu fui para o período. Fiquei em dúvida em 2 itens. Joguei na imagem para poder tirar quem era. Eu não fiz dando a imagem para os outros itens.
É uma ideia que você pode fazer, tá? Tente. Na figura, está representada a parte do gráfico de uma função periódica. O período positivo mínimo e a amplitude dessa função é. Então, vamos lá. Quando a gente fala em amplitude, eu gosto sempre de dar o exemplo do pessoal da física. No violão, com uma única corda. Ela está em repouso. Eu bato o dedo na corda. Ela vai oscilar. O primeiro momento que eu bato, ela vai subir, vai atingir a crista. Imediatamente, outra parte dela vai atingir o vale. E a partir do tempo passando, a onda vai ficando menor até chegar no repouso. Então, a gente sempre diz assim, ó, o eixo médio, que na verdade seria o eixo de repouso da onda, vai ser a média aritmética da altura máxima com a altura mínima. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu sei a altura média, eu sei quem é a amplitude. Porque a amplitude, ela vai ser a distância, na prática, do eixo de repouso à crista, ou então do eixo de repouso ao vale. Alexandre, eu posso fazer tudo? Pode, só que eu não gosto. Eu gosto sempre de deixar claro que a amplitude vai do médio até o máximo, do médio até o mínimo. Então, quando eu faço a média máxima, mínima, dividido por 2, você vai ter 1/2, que você vai ter 0,5. Então, esse eixo que eu vou colocar aqui, ó, ele é o eixo médio. Tá? Se ele é o eixo médio, eu já matei quem é a amplitude. A amplitude será esse segmentozinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse segmentozinho aqui, ó. Verde. Que é o mesmo desse. Que é o mesmo desse. Tá? Mesmo desse. E o mesmo desse. Obrigatoriamente você vai ter o mesmo tamanho, Alexandre? Vou. Só tirar aqui. Esse aqui. E esse aqui também, tá? Porque eu deixei os números, os ângulos aqui. Pronto. Tranquilo? Então, a primeira coisa eu já determinei. E o que foi? Amplitude. Quem vai ser a amplitude? Alexandre, não quer dizer que a amplitude é um segmento vertical? Sim. A gente olha para o eixo Y, tá? Então, a amplitude você vai ter, saí do 0,5, fui para o 1,5, eu tenho 1. Então, a amplitude é 1. 2, ele quer o período. Como eu não tenho a função, eu tenho que olhar para o gráfico. Lembra que eu te disse que a gente faz 4 pedacinhos? 4 pedacinhos como, Alexandre? Vamos lá. Opa, peraí. Eu quero só tirar a amplitude agora. Presta atenção. Ó, contando 4, eu posso contar a partir desse, Alexandre? 1, 2, 3, 4? Pode. Eu posso começar aqui? 1, 2, 3, 4? Pode. Você tem que começar e terminar olhando para o gráfico de acordo com aquele que você tem o valor de começo e final, tá? Então, eu queria que você olhasse para essa crista. E para essa crista. E para esse vale. Aqui você lembra que você tem a amplitude. Presta atenção. Vamos contar 4 espaçozinhos desses, ó. Embaixo da crista tem 2, mas eu não quero começar por esse. Não vou começar por esse porque eu não tenho um X dele. Então, eu vou começar aqui, ó. Contando. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque ele termina aqui, ó, o movimento de onda. Mas olha só o X dele. E ele começa aqui o movimento de onda. Mas olha só quem é o X dele. Então, eu sei onde começa e onde termina. Então, o período vai ser 2π
sobre 9 menos 0. Então, fica 2π sobre 9. Tranquilo? Então, você vai lá e marca o item D de dar. Alexandrino, não tem a função. Não. A questão não tem a função. Ah, dava para calcular? Meu irmão, a gente não vai fazer isso. A gente vai trabalhar de acordo com a questão, os dados que a questão dá. Se a questão der a função, a gente trabalha com função. Se a questão der o vale, o gráfico, a gente trabalha com gráfico. A gente não vai ficar doido procurando sana para se coçar, não, tá certo? A não ser que a questão me obrigue. Mas, nesse caso, ela não obrigou. Vamos fazer somente o que a questão pediu. Seja a função real definida por f de x igual a 2 mais 2 seno de x, no intervalo de 0 a 2π, ou seja, somente uma volta. Determine as coordenadas do ponto mínimo. Pessoal, seria como se fosse parte da imagem, só que uma coisa importante, falou? Ele falou ponto de mínimo. Alexandrino, o que isso quer dizer, ponto de mínimo? Ponto são duas coordenadas. Então, significa dizer que eu vou ter que procurar duas coordenadas, tá? Como é que a gente faz? Vamos lá. O que eu tenho que ir atrás? Eu tenho que ir atrás, perdão, eu tenho que ir atrás onde ele é mínimo, porque a questão está pedindo um ponto de mínimo, e eu tenho que achar qual é o valor que vai ser mínimo. Então, Alexandre, é uma questão de ano e valor de imagem, exatamente. Então, vamos lá. 1. Lembras que o seno do ângulo, ele tem que estar no intervalo que vai do menos 1 até 1. Quando eu pego o seno da questão, independentemente do ângulo, quando eu pego só esse amarelozinho aqui, ó, o máximo dele é 1 e o mínimo dele é menos 1. Tá? Normalmente, o máximo vai me dar o valor máximo, o mínimo vai me dar o valor mínimo. Só que, dependendo do sinal, do número que está multiplicando o seno, isso pode se inverter. Lembra daquele negócio que eu te disse no começo da aula? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com calma. Vou fazer assim, ó. Se eu disser que o seno de x é 1, estou supondo que é o máximo. Então, você vai ter o f, que vai ser 2 mais 2 vezes 1. Que vai ser quanto? 4. E se eu fizer o seno de x igual a menos 1, eu vou ter o f de alguma coisa, máximo ou mínimo, igual a 2 mais 2 vezes menos 1. Isso aqui dá quanto? 0. Então, está claro que aqui é o mínimo e aqui é o máximo. Então, o valor mínimo, eu já sei que é 0. Só que eu também tenho que ir atrás do ângulo. Como é que a gente faz? Aí eu olho para cá. Quando eu olho para cá, eu pergunto, vixe, Alexandrino, qual é o ângulo que o seno é menos 1? Aí você tem que saber. O seno, ele é 1 sempre no 90, que é a primeira terminação positiva, e ele sempre vai ser menos 1 no 270, que é a primeira determinação positiva. Lembra que a gente pode dar infinitas voltas, mas a gente sempre pega a primeira determinação positiva, tá? Então, nesse caso, x é quanto? 270 graus. Que, se você quiser trabalhar com graus, você vai ter 3π sobre 2. Então, o ponto é formado por duas coordenadas, o ângulo e o valor. Então, quem vai ser a resposta? Quem é o ângulo? 3π sobre 2, é mais elegante. Quem é o valor? 0. Tá? Normalmente, as questões, elas vêm com radianos, tá certo? Mais uma. Considera a função real de variável real é de x igual a 3 menos 5 vezes seno de 2x mais 4. Ele quer os valores máximo, mínimo e o período. Olha só. Vamos calcular a imagem de duas formas. Presta atenção. Vamos calcular a imagem de duas formas. Aqui vai usar exatamente aquele probleminha que eu te disse. Ó.
primeiro modo, tá? Então, vamos lá. Eu vou dizer que esse amarelo aqui da função, o valor máximo vai ser 1 e o valor mínimo vai ser menos 1. Então, quando eu digo assim, ó, seno de é 1. Então, isso vai me dar uma imagem, que vai ser 3, opa, perdão, só um minutinho, igual a 3 menos 5 vezes 1, que vai ser 3 menos 5, que é menos 2. Perfeito? E aí, eu vou fazer seno de 2x mais 4 igual a menos 1. Então, vai ter uma imagem. 3 menos 5, que multiplica menos 1, isso aqui vai dar quanto? 3 mais 5, que dá quanto? 8. Olha a inversão que houve. Olha a inversão. Para o valor menor, que é o menos 1, eu consegui o valor maior da imagem. Para o valor maior da imagem, eu encontrei o valor menor da imagem. Então, houve uma inversão. Então, houve aquele problema, tá? Então, isso aqui é a mínima, isso aqui é a máxima. A minha questão está resolvida, ou da imagem, porque a imagem vai ser, começa pelo intervalo menor, começa o intervalo pelo menor, termina com o maior. Agora, se eu fizer daquele outro modo, eu te disse, ó, eu disse para ti que a imagem poderia ser pensada também A menos B e A mais B. Não foi isso? Quando tu olhas para a função, o A é 3 e o B é menos 5. Então, quando eu substituo, vai ficar assim, ó. Isso vai ficar A menos B multiplicado por A mais B. Isso aqui vai ser 8 e aqui você vai ter menos 2. Não está legal. Esse intervalo não está legal. Aí a gente chora? Não. Aí a gente faz, ó, só uma adaptação. Qual é a adaptação? Coloca o menor na frente. Perfeito? Você tem as duas informações. Isso gráfico, como é que o gráfico da função seno, quando esse B ele é positivo, ele começa assim, ó. Quando o B ele vai ser negativo, ele vai ser assim. Beleza? Se liga disso, são dicas que a gente tem para resolver as coisas. Vamos atrás agora. O que é que ele pede? O máximo, o mínimo, e ele quer o período. Então, vamos calcular o período. Então, quem é o período? O período é 2π sobre o módulo de quem? De C. Perdão. Então, você vai ter, ó, 2π. O C é o número que multiplica a variável, então é 2. Então, você vai ter o quê? Π. Perfeito? Aí, se você não prestar atenção, você perde a questão. Por quê? Olha aqui, ó. Respectivamente. Ele pede respectivamente. E ele diz o primeiro, que é o máximo, o segundo valor é o mínimo, e depois aqui vem o período. Então, começando pelo máximo, não pode ser o item A, tem que ser o item B. Porque ele usou a palavra respectivamente. Então, tem que se ligar, inclusive, para esses detalhes, tá? Pessoal, muito obrigado, tá? Isso foi uma questãozinha, uma aulazinha de função trigonométrica, onde eu falei sobre, vamos pegar essa. Eu tinha deixado uma, ia ficar para você, mas vamos resolver essa. Foi rápida, a aula foi rápida. Então, olha só o que ele está dizendo. Num determinado fenômeno, pode ser modelado através da função y igual a A mais B vezes seno de cx mais d, que é o jeitão geral da função seno. Se A igual a 2, B igual a 1, C igual a π e D π sobre 2, ele quer quem é a imagem. De maneira muito simples.
Só montando a função A mais B vezes o seno de C, X, mais D. Dos dois jeitos, você encontra a resposta. Imagem. A menos B e A mais B. Então, você vai ter o A é 2, o B é 1. O A é 2, o B é 1. Então, você vai ter o que aqui? 1 e 3. Você vai lá e marca o item D de dado. Pronto. Agora sim, a gente termina a nossa aula. Você tem um material aí no anexo do vídeo. O material está em branco, tá? Você vai lá no YouTube, professor Alexandre Diógenes, lá no anexo, e você pega o material, tenta resolver. Se você, por acaso, não conseguir resolver a questão, você corre para a gravação e você vê como foi que foi feito. Tranquilo? Tá certo? Beijo grande no coração. Estamos aqui para lhe ajudar, tá? Qualquer coisa, você pode usar as redes sociais e me mandar uma ideia sobre aulas para serem gravadas. Tranquilo? Beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.